Meu nome é Gilda de Freitas Martinelli. Sou do Grupo Espírita Irmã Sheila, que fica no Residencial Gramado. E hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas atuais e anteriores das aflições. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos nessa Seara de Jesus. Vou fazer uma leitura aqui do livro Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel Franciscano Xavier. Vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Paulo, 2 Coríntios 4-7. Não te furtes a transmissão dos dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estiveres em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda os semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos, como o apóstolo Paulo, de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Que assim seja. Então, envolvidos nesta leitura, com os sentimentos envolvidos nessa leitura, vamos elevar os nossos corações ao nosso Senhor Jesus, para que Ele nos leve ao Pai, para que esta casa humilde receba esta assistência fraterna, que todos aqui possam ser envolvidos pelos frutos de amor e caridade, que nossa amiga irmã palestrante, que hoje veio para substituir o Dr. Arnaldo, que não pôde vir por problemas familiares, que ela seja envolvida com os frutos de caridade, para que este estudo da noite venha de encontro a todas as nossas necessidades. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixei cairmos em erros e tentações, livrando-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que vossa doce luz permaneça conosco agora. Que assim seja. Gilda, somos todos seus. Falar sobre as aflições. Uma boa noite para todos nós. Agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, por nos proporcionar esses momentos tão importantes na vida de cada um de nós. E também aurir as bênçãos e as energias
que aqui são derramadas em profusão sobre todos nós. Na verdade, nós só lucramos quando adentramos uma casa espírita. Nós hoje escolhemos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 5º, que Kardec intitulou Bem-aventurados os aflitos. É um dos maiores capítulos contidos no Evangelho. Eu costumo dizer que é por causa de tantas aflições pelas quais todos nós passamos nesta vida. Então, o capítulo tinha que ser longo para nos acompanhar, né? Nos dar consolo, esperança, confiança, para que a gente possa vencer. As instruções aqui são do próprio codificador. Nós estamos logo no início do capítulo e as instruções estão mais no final. Aqui ele faz a colocação das causas atuais das nossas aflições e depois das causas anteriores das nossas aflições. E é interessante, assim, a metodologia de Kardec, porque ele vai colocando as coisas com muita didática, com muita clareza para todos nós. Ele coloca, em primeiro lugar, as causas atuais, porque nós estamos vivendo, estamos semeando, estamos plantando. Então, se a gente fizer um exame de consciência, nós vamos saber a razão daquela aflição. E depois ele coloca as aflições do passado, que aí já fica mais difícil para nós lembrarmos, né? Por causa do véu do esquecimento e principalmente pela misericórdia de Deus. Porque se a gente se lembrasse do que a gente fez, a Terra seria um manicômio. Nós não suportaríamos. Porque quem nos vê assim com essas carinhas mansas, né? Pensa que nós somos os verdadeiros homens de bem que está aqui no Evangelho. Mas nós ainda não somos. Isso eu posso garantir. Mas seremos, dependendo da boa vontade, do esforço de cada um de nós. Então, aqui no primeiro item, que ele fala das causas atuais, ele nos esclarece dizendo que as vicissitudes da vida, elas são de duas espécies. Ou, se a gente preferir, elas promanam de duas fontes. E essas fontes são bem diferentes. E que a gente precisa distinguir uma da outra, para nós compreendermos o porquê da aflição. Senão nós não vamos compreender. E aí ele coloca que a causa está na mesma vida, agora, na nossa atual existência. E outras estão fora desta existência. Então, se encontram em existências passadas. Não é a última, não é a penúltima. Às vezes nós estamos pagando um débito
que nós adquirimos há milhares de anos. Como a coisa é muito séria e Deus é um Pai extremamente bom e justo, a gente vai liquidando devagarinho. Até porque a gente não dá conta, né? Não daríamos conta. E Deus nos conhece muito bem, porque nós saímos das suas mãos compassivas. Ele nos criou a todos. Então, se nós remontarmos à origem desses males terrestres, nós vamos reconhecer que eles não são outra coisa senão a consequência do nosso caráter e do nosso proceder. Agora resta saber se a gente deseja fazer essa avaliação de nós mesmos, né? Porque a gente não quer. E quando alguém faz, a gente fica furioso, né? Mas nós temos que nos avaliar para a gente compreender. Então ele fala que a maioria de nós, os homens, e aqui está incluindo a humanidade toda, homens e mulheres, eles caem por sua própria culpa. Muito embora a gente queira depositar a culpa em alguém, em alguma circunstância, em alguma situação, não é? A gente é exímio em proceder dessa forma. Mas a culpa é nossa. E aqui ele vai citar alguns fatos que nos levam a cair por nossa própria culpa. Ele coloca em primeiro lugar que a maioria de nós somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho e da nossa ambição. São palavras fortes, mas são verdadeiras. Porque os espíritos superiores, eles nos conhecem muito bem. E também porque eles fizeram essa trajetória que nós estamos fazendo. Lutaram como nós. Só que combateram um bom combate e venceram a si mesmos. Outra colocação que ele faz, que nós nos arruinamos por falta de ordem, por falta de perseverança, pelo mal proceder e por não saber limitar os nossos desejos. Olha, tudo isso é que está na nossa vida, faz parte das nossas ações, do nosso comportamento. Quantos de nós lutamos tanto para conseguir um bem material e deixamos de cumprir os nossos deveres principais para poder adquirir aquele bem? Isso é imprevidência, isso é imprudência, porque nós sabemos que nós não temos condição, não é? Quantas pessoas gastam o dobro do que elas ganham e depois fica numa situação difícil? Culpa de quem? Do banco que emprestou o dinheiro? Não, o banco não foi na tua casa te oferecer empréstimo, você foi lá buscar. Então não adianta a gente culpar alguém. A culpa é nossa. Quantas uniões desgraçadas, esse é o termo que ele usa.
porque houve um jogo de interesse e o coração não tomou nenhum partido. Aí quando vem a convivência, porque o nosso problema, meus irmãos, não é viver. O nosso problema é conviver, viver com alguém. E aí começa, né? Todas as encrencas. Por quê? Porque a gente não soube escolher. A escolha foi nossa, não é? Nós não estamos mais naqueles tempos passados em que os filhos, quando nasciam, já eram prometidos um para o outro. Querendo ou não, tinha que casar, não é? Não, hoje em dia não é mais assim. Outro ponto. Quantas disputas que a gente podia muito bem evitar com um pouco de moderação, um pouco, e menos suscetibilidade. Nós somos tão sensíveis que qualquer coisa que a gente ouve, a gente já traz para nós, assimila e acha que a pessoa está falando diretamente para nós, para nos ofender, para nos criticar. E às vezes ela não teve essa intenção. Mas a gente afirma com toda certeza que o propósito foi esse. Quantas doenças e enfermidades decorrem da nossa intemperança e dos excessos de todo o gênero. Nem todas as doenças estavam no nosso projeto reencarnatório. Não tínhamos que passar por aquilo. Mas a pessoa se entrega ao exagero, ao abuso da bebida, dos vícios, das drogas, da comilança e, de repente, contrai uma doença. E aí vamos reclamar, né? Vamos blasfemar contra Deus. Quantos pais, olha como isso aqui é atual, meus irmãos. O Evangelho é uma coisa extraordinária. É uma mensagem para todas as épocas. O Evangelho jamais será ultrapassado. E não é só aqui na Terra, mundo de prova e expiação, que a gente estuda o Evangelho, não. O Evangelho que Jesus trouxe para a humanidade continua sendo estudado nos outros mundos superiores à Terra. Porque sendo mais evoluídos, nós vamos ter também um entendimento maior. Então ele diz, quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou por indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade. E isso produziu a secura do coração. Então aquela criatura não vai olhar ninguém como seu próximo, como seu irmão, como uma criatura necessitada.
E nós precisamos de auxiliar os espíritos que Deus nos confia. Porque verdadeiramente a gente costuma dizer meu filho, meus filhos, mas eles não são nossos. São filhos de Deus, que Ele nos empresta, confiando que nós, pais e mães, vamos conduzi-los no caminho reto, no caminho do bem, para fazer deles verdadeiros homens de bem. Essa é a razão porque Deus nos confia os seus filhos. Não é para a gente bajular, não é para satisfazer todas as suas vontades. E hoje, isso é muito atual. Como os pais vivem nessa correria louca, nesse desejo de ter e de ter cada vez mais, um emprego só não dá, às vezes ele tem 2, 3, e vai deixando de lado a principal responsabilidade, que são os filhos de Deus, que precisam de direção, precisam de condução, precisam de atenção, de presença física, de carinho, de ternura, de amor, e não de coisas, como a gente faz. A gente vai dando coisas para substituir a nossa presença. Mas isso não satisfaz, porque nós somos seres, criaturas, que precisamos de tudo isso. E aí, ele diz para nós interrogarmos friamente a nossa consciência. E a resposta que nós vamos ter é que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida vão verificar que a culpa é de cada um de nós. Aí a gente costuma dizer assim, mas naquela época eu não sabia o que eu sei hoje. Justifica? Mas ninguém me falou que tinha que ser assim. Ninguém me instruiu. E as leis naturais que estão escritas na consciência de cada um de nós? Não precisa de ninguém nos dizer. E elas são muito claras. E aí então ele fala que o homem tem que admitir que a culpa é dele. Não adianta a gente querer colocar a culpa nos outros e nos corrigirmos enquanto é tempo. Isso significa, enquanto estamos aqui na Terra, na reencarnação, porque depois, na erraticidade, vai ser muito diferente. Muito diferente. Vocês já perceberam o tanto de transtornos que a humanidade tem nos dias atuais? Por que será isso, gente? Por quê?
São as nossas culpas que a gente traz, registradas na nossa memória. Está tudo registrado. E a gente sabe que a gente precisa de consertar. A gente sabe. Mas ficamos adiando. Quando tem uma pessoa que a gente não simpatiza, qual é o nosso comportamento? O nosso, de todos nós. Qual que é? Evitar essa pessoa, não é? Não é assim que a gente faz? Tá certo? Não, é o contrário. Nós precisamos resolver essa questão. Pode ser que a gente não dê conta, mas a gente tem que se esforçar, tem que tentar. E aí, ele vai agora para as causas anteriores das aflições. Aí ele começa nos esclarecendo que se há males nesta vida, cuja causa primária é o próprio homem, conforme nós acabamos de falar, há outros que parece que atinge o homem como uma fatalidade. Ele pensa, mas por que isso? Por que aconteceu isso? Eu não fiz nada que eu me lembre para passar por essa situação. E então, e ele cita também exemplos. E isso acontece na vida de todos nós, de todas as famílias. Hoje em dia é muito raro não ter uma família com uma criança que tem algum problema de ordem física, de ordem emocional, de ordem psicológica. Eu tenho 2 netas muito especiais. Até hoje o geneticista não sabe dizer qual é a síndrome que elas têm. As 2 são parecidíssimas. Vê uma, é como se vê a outra. E a ciência diz que nunca existiu em uma família 2 casos, só um. Mas na minha tem. Tem essas 2. Elas têm um sinalzinho aqui no cóccix, o mesmo sinal. Por acaso? Nasceram prematuras, todas 2. Uma tinha fenda palatina, não podia alimentar, quase morria sufocada, até os médicos descobriram o que estava acontecendo. Usou sonda para alimentar até os 8 anos de idade. Então é assim, meus irmãos. Por que chega para nós essas criaturas? Eu não sou mãe. Eu sou avó. Mas eu estou isenta de culpa? De forma nenhuma. A família toda está envolvida. Então ele fala aqui para nós, ó. Seres tão desgraçados ao lado de seres completamente felizes. A gente observa isso na própria família. 2 filhos, um é centrado, gosta de estudar, procura ser honesto, correto, trabalhador. O outro quer vida mansa. Por quê? É o mesmo pai, é a mesma mãe.
E a gente procura dar de igual maneira. Será que a causa é da agora? Com toda certeza não é. E as crianças de tenra idade, que da vida só conheceram sofrimentos? Crianças que nascem, vivem um mês, um dia, uma semana, 1 ano, 5 anos, 10 anos, e depois retorna para a parte espiritual. E a gente diz, como se a gente tivesse toda a sabedoria do mundo, mas por que essa criatura inocente, um anjinho, porque nós achamos que os nossos filhos são anjos, né? Até eles mostrarem os pés de chumbo que eles têm, né? Essa criatura nasceu para sofrer, mas por quê? Por que Deus faz isso? Oh, meus irmãos, como nós podemos proferir uma sentença tão ignorante como essa? Nós, pais imperfeitos como somos, queremos o mal para os nossos filhos? Não queremos. Às vezes a gente até deseja passar a situação por eles, como se fosse possível. Então, se nós, na nossa condição, não desejamos o mal para eles, como que Deus, o ser superior, criador de tudo e de todos, inteligência suprema do universo, que criou tudo o que os nossos olhos veem, como que esse pai pode querer que a gente sofra? Ele não quer, mas nós queremos, e ele deixa. Vai, meu filho, pode ir, você quer? Vai. Mas depois, na hora da colheita, a gente quer reclamar, não é? Acha que não é justo. Outra coisa que ele cita, e isso, o caso das crianças que morrem em tenra idade, que passaram por muitos sofrimentos, nenhuma filosofia até hoje pôde resolver. Nenhuma religião pôde justificar. E isso seria a negação absoluta da bondade, da justiça e da providência de Deus. Se nós não tivermos a certeza da reencarnação e da vida futura. Porque há quem acha que quando aquele corpinho está sendo gerado, que ele nasce, o espírito que vai habitar aquele corpo também foi criado naquela hora. Como pode ser isso? Não é assim. O corpo é pequeno, é delicado, precisa de muitos cuidados, mas o espírito traz uma bagagem que nós sequer imaginamos. Da mesma forma que não imaginamos a bagagem que cada um de nós traz, não é? Então, ele diz que existe um axioma que diz que todo efeito tem uma causa. Se a causa é justa, o efeito é justo. Então, se Deus é justo, e nós sabemos que Ele é,
Porque aqueles atributos estão muito claros e definidos em O Livro dos Espíritos, a respeito de Deus. Se Deus é justo, aquela causa também é justa. Não é à toa que nós estamos passando por essas dificuldades. E olha que hoje os consultórios estão cheios, lotados. Os psicólogos não estão dando conta de atender os pacientes. Os psicoterapeutas também. E os psiquiatras também. Olha aí. O que está acontecendo com a humanidade? Por que nós estamos agindo assim? Mas, se nós admitimos que Deus é justo, nós temos que admitir também que a causa é justa. E se eu procurei em todos os meus atos, em todas as minhas atitudes, e nessa vida eu não encontrei sequer um ato pequenino que justifique aquela aflição, eu então posso ter certeza, está no passado. Agora eu não fiz, não prejudiquei ninguém, não fiz mal para ninguém, não desejei o mal para ninguém, não mandei matar ninguém, né? Mas e no passado? Como que foi o nosso passado? Porque nós somos espíritos milenades. E olha a condição que nós ainda estamos. Se Deus não fosse Deus, Ele estaria muito contrariado conosco. Mas Ele é um Pai que criou cada espírito para a felicidade suprema. E para sermos espíritos puros, a exemplo de Jesus. Então ele sabe que nós vamos encontrar o caminho quando nós quisermos, não é? Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Então a gente pode fazer o que vier na cabeça. Mas depois nós vamos ter que arcar com todas as reações das nossas ações. É isso que Kardec está dizendo para nós. Agora, se o sofrimento, a causa não está no presente e está no passado, a maioria deles se origina de culpa, sentimento de culpa que a gente traz. E aí a gente não dá conta de resolver. Mas Deus aguarda de cada um de nós a nossa melhoria, o nosso esforço, a nossa boa vontade, para a gente ir compreendendo esse evangelho, que é roteiro de luz para toda e qualquer criatura sem distinção. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então,
o nosso auxílio, a nossa ajuda, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, ele tem naquele livro O Espírito da Verdade, a primeira mensagem, ele finaliza a mensagem dizendo assim, parafraseando Kardec, que diz, fora da caridade não há salvação. Dr. Bezerra de Menezes diz, fora do Cristo não há solução. Então a solução para todos nós é Jesus. E Jesus nos convida constantemente. Ele veio, tomou um corpo como o nosso, dessa matéria pesada, grosseira, nasceu como nós nascemos, foi educado pela mãe, cresceu, se fez homem, e quando chegou o momento de cumprir a sua missão, Jesus começou a nos ensinar, só que de uma maneira até então inusitada, porque todos os que vieram antes de Jesus, que foram inclusive recebendo ordens de Jesus, eles ensinavam da seguinte forma, faça isso, você deve proceder assim, o seu comportamento deve ser esse. Mandava fazer, mas não fazia. Jesus ensinava a fazer fazendo. Por essa razão, Jesus jamais será esquecido. Jesus foi um divisor de águas. A história se partiu. Jesus é tão grande, tão especial, que ele não cabe na história. Ele fez a história. E aí nós temos a história antes de Jesus e a história depois de Jesus, que foi completamente diferente. Então Kardec traz todos esses ensinamentos para nós, para que a gente possa buscar a causa, para a gente compreender. E depois da compreensão, para a gente aceitar. Porque se nós não aceitarmos as nossas aflições, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos probleminhas, o que vai acontecer? Vamos ter que repetir. A exemplo do aluno que vai na escola o ano inteiro, mas não aproveitou absolutamente nada. No final do ano, os companheiros vão para frente e ele continua ali, naquele local onde ele estava. Assim está acontecendo com a humanidade. Os que definitivamente optaram para se renovar, para se melhorar, para fazer o bem de uma vez por todas, esquecer o mal, esse sim. Agora, aqueles que não estão nem aí, vai ficar difícil. Porque a terra será promovida. E
os espíritos que também puderem ser promovidos habitarão um mundo de regeneração. E essa grande massa que não quer deixar o mal, que se comprazem no mal, são espíritos endurecidos. E lá no livro, a quarta obra básica, O Céu e o Inferno, nós temos vários exemplos de espíritos endurecidos que Kardec evocou, e está lá a história deles para servir de exemplo para todos nós. Para onde é que vão esses nossos irmãos? Se a Terra não vai ser mais prova e expiação, só existe um mundo de prova e expiação? Então, eles serão banidos para mundos inferiores, porque a Terra agora vai ser superior. E se há castigo, conforme nós costumamos ouvir, punição, aí está. A gente não deu valor, não soube aproveitar, não quis definitivamente, e agora vamos voltar para o mundo onde não tem água encanada, não tem máquina de lavar, não tem fogão, nem elétrico, nem a gás. Não tem celular, não tem internet, não tem nada disso. Olha, o que será da gente num mundo como esse? Pois é para lá que os espíritos endurecidos irão. E podemos muito agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade. Porque lá nós vamos chegar com conhecimento, né? Mas a moral está lá embaixo. E aqueles nossos irmãos completamente ignorantes, nós vamos, com o conhecimento que nós já adquirimos, ajudá-los. E dessa forma, então, nós estamos trabalhando para o nosso próprio progresso, para a nossa própria melhoria. Então, companheiros, essa é a mensagem do Evangelho. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, representando um doutor Arnaldo, né, que não é brincadeira para ninguém, né? Mas eu vim para dar o meu recado. Espero sinceramente que eu tenha dado. Então eu agradeço muito a vocês todos, muito obrigada pela presença, e que Deus, na sua misericórdia infinita, continue a ter piedade de nós, porque nós temos muita necessidade. Muita paz para todos. É difícil, né, Gilda, a gente falar depois de você. Nós queremos te agradecer muito, a gente já estava com saudade, então nós falamos isso. Muito obrigada, viu? E que cada um de nós procuramos, né, nosso consciente, no nosso inconsciente, onde está os nossos sofrimentos, né, as causas. Ou está aqui ou está lá. Então, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por essas palavras, né, que veio nos alertar, veio nos esclarecer. E vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. E hoje, nessa prece, nós vamos pedir também para alguns irmãos nossos da casa que estão passando por
questões de saúde, né? Nós temos o Lucas, tem a Eliana também, que está em recuperação. E também outras pessoas que às vezes a gente não sabe, vamos pedir cada um por eles, né? Então vamos agradecer e vamos pedir a Jesus que nos abençoe, que nos inclua bons pensamentos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos passar por paz. Tá? Por favor,